Eles não vão temer isso. They won't fear it. Até que eles entendam. Então eles não vão entender. Até que eles tenham usado. Portanto, existem PCS. E a PCS. Ele tem uma CPU de 64 núcleos e 128 threads. Não tem um, nem dois, mas 3 RTX 4090S. Apenas 256 GB de RAM. 7 SSD SPCIe M.2 Gen 4. E pode facilmente extrair mais de 1500 watts da tomada. Agora, acredite ou não, tudo tem uma razão e faz muito mais sentido do que você pensa. Este é um dos PCS mais poderosos, potentes, mais caros e mais instáveis que já construí neste canal. Agora você pode estar pensando, para quem diabos é este PC? Bem, se você trabalha em 3D e precisa renderizar, seja em GPU ou CPU, esta é uma configuração absolutamente matadora. O que você verá a seguir é o processo de construção deste PC, porque é muito diferente do seu PC normal. E se você prestar atenção, vou mostrar algumas das atualizações de como este PC pode custar facilmente mais de $50 mil. O Animax existe há 33 anos. E a maioria de vocês provavelmente os conhece por sua fonte de alimentação. Mas, alguns anos atrás, eles também introduziram produtos de refrigeração líquida tudo em um em sua linha. Em 2017, eles lançaram um I/O que cobre todo o IHS de uma CPU Threadripper. Os IOS TR4 de primeira geração tiveram um problema em 2019, mas desde então eles lançaram um Liquitech Gen 2 atualizado e aumentaram a garantia de 2 para 5 anos. Eles também têm uma política de devolução mundial sem perguntas. Mais sobre o Liquitech I/O mais adiante neste vídeo, mas saiba mais sobre Animax PS-US e outros produtos na descrição abaixo. E como você provavelmente já ouviu falar, vamos começar. A placa-mãe que vamos usar é a placa-mãe Pro WRX80 Sagesse Wi-Fi. Em termos de atualizações de placa-mãe, realmente não há muito por aí. Existe a versão 2.0 da mesma placa-mãe, WRX80 Sage da ASUS, e esta lhe dará pequenos recursos extras, por exemplo, PBO ou modificação de limite de energia na CPU, o que significa que você pode forçar a CPU talvez mais do que ela está neste. Então talvez essa seja a atualização lá. Mas tem um preço muito semelhante à versão 1 da placa-mãe. Isto é para a série Threadripper Pro 5000 e 3000. Puxe esta tampa de plástico para fora. Pegue esta CPU Threadripper Pro 5995WX de 64 núcleos. Esta é a melhor CPU que você pode obter agora para desempenho multicore. Agora, eu sei que você também pode obter o Xeon 3495X, mas terá que fazer overclock para realmente vencer este AMD aqui em desempenho multicore. No desempenho de vários núcleos, adicione configurações de estoque. Isso é o melhor. Atualizações de CPU, realmente não há nada lá fora. Este é o melhor que você pode obter. Especialmente quando se trata de desempenho por watt da CPU, absolutamente ridículo. Altamente recomendável verificar minha análise da CPU, mas ela tem 128 pistas PCIe, e é por isso que temos um socket como esse também. Tudo o que fazemos é deslizar isso para baixo. Coloque a braçadeira lá também para fechar isso. Número 1 primeiro, e depois farei um pouco de 2 e um pouco de 3. Você sabia que precisa desse tipo especial de chave de fenda AMD Threadripper para apertar isso? Porque tem alguns torques de aperto já embutidos no cabo. Eu vou te mostrar em um momento. Você vai ouvir um clique. Aqui vamos nós. Clique. Clique. Desde que todos os parafusos cliquem, você terá um aperto perfeito e não precisará se preocupar com mais nada. São 256 GB de DDR4, 3200 MB transferências por segundo, o Team Group T cria RAMP. Ok,
Vamos instalá-lo. 128 GB, 256 GB. Agora, o bom é que DDR4 não é mais tão caro, e você pode obter assentos circunflexos muito acessíveis. Mesmo se você quiser colocá-lo em seu PC convencional ou atualizar RAMP em seu sistema DDR4 existente, eu recomendo verificar este kit RAMP. Agora a atualização RAMP. E aqui você pode obter um pouco de atualizações. Agora, talvez você possa mudar a frequência para um pouco mais rápido, mas então podemos ter alguns problemas com o controle de memória integrado real e assim por diante, porque é classificado como 3200 MHz. Então, se você olhar para o mesmo MHz RAMP, você pode atualizar para este RAMP, e isso vai custar $18.000 por 2 TB. Sem problemas. Você acha isso caro? Bem, dê uma olhada no que a Apple cobra por 1,5 TB de RAMP, e é uma RAMP muito mais lenta também. Considerando isso, os 19.000 não soam mais tão mal, não é? E temos outro monte de SSDs aqui. Este é o grupo de equipes T4Z440. E o ponto para esses SSDs é que eles são unidades Gen 4 NVMe. Mas há algo muito especial sobre eles. Agora, como criador, não tenho certeza se você sabe o que é uma especificação escrita de terabyte, mas todo SSD tem um valor vitalício. A quantidade de vezes que você pode reescrever as células SSD é um tempo limitado. E geralmente os SSDs convencionais têm cerca de 600 terabytes de especificação escrita. É como o Samsung 980 Pro, por exemplo. Mas esses SSDs aqui são classificados como 1800 terabytes gravados para uma unidade de 1 terabyte. Unidade de 2 terabytes. Eles também vêm em tamanhos de 2 terabytes. São 3.600 terabytes gravados, o que significa que você pode reescrever praticamente 100% da unidade todos os dias pelos próximos 5 anos. E essa será a vida útil deste SSD. Se você vai escrever menos do que obviamente mais do que isso, mas dentro do período de garantia para gravar 1 terabyte de arquivos no SSD e excluí-los todos os dias pelos próximos 5 anos. Eu simplesmente não posso te dizer o quão ridículo isso é. Mas você pensa, certamente isso virá com um preço mais alto. Bem, na verdade, dê uma olhada no preço dessas unidades Z440. É absolutamente incrível. E você pode estar dizendo, veja, há apenas 3 slots M.2 na placa-mãe aqui. 1, 2, 3. Por que você vai colocar todos esses SSDs? Bem, esta placa-mãe na verdade vem com placa de expansão. Aqui está. E esta placa de expansão ocupa 4 slots M.2 extras, que podemos encaixar em qualquer um desses slots aqui. Então, vamos preencher tudo isso o máximo que pudermos. Em termos de velocidade desses SSDs, eles são unidades Gen 4 e chegam a 5.000 MB por segundo de velocidade de leitura e gravação. Portanto, não são as unidades Gen 4 mais rápidas, mas acho que os terabytes escritos falam sobre as regras ou exageram nas especificações da velocidade, que acho que são bastante rápidas aqui também. Um já está instalado. Vamos encaixar outro. Lá. Mais um aí. Agora, quando você está instalando SSDs nesta placa-mãe, existem na verdade 2 tamanhos separados de espaçadores no gabinete da placa-mãe. Então, como você pode ver aqui, um deles tem praticamente o dobro da espessura em comparação com o outro. Os impasses de tamanho grande vão para os impasses da placa-mãe, mas os impasses mais finos vão para os impasses da placa de expansão M.2. Assim que tivermos os impasses nas placas de expansão, o 2280, porque esse é o comprimento desses SSDs, vamos colocar esses SSDs lá. 1, 2, 3, 4. Empurre-o para baixo. Como você pode ver, eles redesenharam ligeiramente o design do dissipador de calor. Este é um Z440 um pouco mais antigo e estes são os mais novos. Ligeiramente diferente. Lembre-se de retirar a película dos dissipadores, senão eles não funcionam. Portanto, este cartão agora tem 4 TB de armazenamento NVMe. Agora você pode colocar até 4 sticks de terabyte lá, o que significa que você pode obter 16 terabytes por um slot neste cartão.
E se você precisar de muito armazenamento NVMe rápido, essa plataforma é o que você deseja. Porque a CPU tem 128 pistas PCIe e cada um desses slots suporta PCIe por verificação, o que significa que você pode encaixar esses slots X16 em 4 slots X4, o que isso fará? E então você pode ver cada uma dessas linhas M2 NVMe lá em cima. Então, se você tiver 7 desses, você pode rodar todos eles em seus slots X4 e você pode obter 7 vezes 4, 28 mais 3, 31 slots M2 nesta placa-mãe. Só para você saber. Atualizações de SSD. E o que podemos escolher é o Sabrent Rocket mais o SSD NVMe de 8 TB. Essa é a unidade Gen 4 e são 8 TB por stick, o que significa que podemos obter 8 vezes 7, o que é 56 TB de armazenamento lá. Agora, se você quiser usar todo o sistema como armazenamento, pode obter mais desses cartões de expansão e encaixá-los em cada um dos slots e, em seguida, ter uma quantidade absolutamente ridícula de NVMe. Mas vamos ser razoáveis por enquanto e então vamos para essas unidades Sabrent Rocket. E então isso vai nos custar mais, você sabe, 7.500, um pouco mais. Vou deixar o refrigerador por um momento porque vou ter que tentar um pouco de coisas diferentes no caso aqui, porque este caso precisa de um pouco de planejamento. Portanto, o caso aqui que tenho é o Phanteks Zentroo Pro 2. E esta é uma grande caixa de PC. E vou tirar alguns dos painéis aqui antes de trazê-los para lá. Há muitas coisas acontecendo aqui. Em primeiro lugar, tem o suporte do ventilador inferior. Ventiladores de 320 mm podem ser conectados na parte inferior aqui. Talvez até 140 neste slot aqui. Mas esses dois são 120. Você pode colocar fãs na parte de trás também e na frente. E ele suporta ventoinhas de 140 mm na frente aqui, bem como ventoinhas de 140 mm, ventoinhas de 140 mm. Mas aqui do lado, ventoinhas de 120 mm. Mas também suporta um sistema dual. Então você pode ter dois sistemas dentro deste sistema. E o que quero dizer com isso é que se você tiver uma placa micro ATX, pode montá-la neste slot aqui e ter uma fonte de alimentação dupla. Você pode colocá-lo aqui ou o slot de PSU duplo também pode estar aqui. Sim, tire essas tampas. Agora, obviamente, em cima dessas tampas, você tem outro SSD de 2,5 polegadas montado aqui. Assim, você poderia colocar 1, 2, 3, 4 unidades de 2,5 polegadas lá, se quisesse. Ok, vamos tirar a frente. A frente tem um painel de malha e, em seguida, você tem uma pequena trava na parte superior para o painel frontal e há também um filtro de poeira na frente aqui. A primeira coisa que gosto de fazer é brincar um pouco com o painel. Com nosso suporte de GPU, porque temos 3 RTX 1490S. Dois deles são azuis para 1490, que tem cerca de 3,5 espessura do slot. E por causa da espessura dos cartões, não cabe tudo lá dentro. E talvez tenhamos que utilizar algumas outras partes do PC para montar a GPU. Então vamos ter que brincar um pouco. Em primeiro lugar, esta contracapa. Portanto, o PSU principal vai neste slot aqui. Mas então o secundário slot é aqui. Então, se você tirar essa tampa com esses dois parafusos, terá um segundo slot de PSU, que podemos colocar aqui, como você pode ver. Portanto, se você estiver executando um monte de placas RTX A6000, talvez. Bum bum bum. Existem dois slots de espessura, mas requerem bastante energia e você fica sem energia com uma fonte de alimentação. Você pode ter um secundário lá. Mas este suporte traseiro sai. Na verdade, o gabinete vem com um suporte secundário, que é este aqui. Então, o que podemos fazer é quando colocamos este aqui, assim, ele nos dá a opção de montar uma GPU ou outra coisa aqui. Portanto, temos alguns slots de PC extras lá. Portanto, não tenho certeza se vamos encaixar o cartão difícil aqui. É exatamente isso que vou tentar agora para ver se cabe aí. Vamos ver.
Portanto, a placa resistente não se encaixa aqui porque a espessura dos 3 slots que temos aqui atrás, há um pouco como um suporte de chassi aqui, que você pode ver aqui também. Temos o mesmo pequeno suporte de canto ali, e isso vai se encaixar ou ficar na frente dele. Mas estou apenas imaginando se nós, digamos, passamos por isso. Ele vai realmente na frente do gabinete do PC e pode ter problemas com o fluxo de ar. E a mesma coisa aqui na parte superior, porque o cartão é realmente bastante profundo. Como você pode ver, ele sai até agora. Não podemos usar esses slots superiores aqui, mesmo que caibam lá. Now the ideal thing would be if there was literally a bracket that we could put on the back here that just moves this, even just one slot that way, that would do it for us. So for example, if I cut this bit out from this bracket here, I know that would not make this bracket very strong. O cartão é muito grosso. O cooler 1490. A GPU ali assim, e caberia. Mas também teríamos que cortar a parte inferior. Então isso não é o ideal. A outra opção é se modificarmos um pouco os colchetes e movermos o colchete apenas um pouquinho. Ou se Fantex pudesse fazer seu próprio suporte aqui. Como ainda não tenho certeza sobre o colchete, vou pausar este aqui. E instalar todo o resto o máximo que pudermos, e depois ver se podemos voltar a isso. Em termos de atualização do gabinete do PC, não há muito por aí. E o problema que tenho é que precisamos de uma torre enorme que também permita algum espaço embaixo do slot inferior do último slot de expansão do PC. Porque se você quiser encaixar um 1490, por exemplo, aí, vai descer 4 slots. Teremos que ter algo que apoie isso. E há algo de Fantex. Chama-se Entu Elite, e isso vai custar cerca de $1000. É um caso enorme, mas vem com alguns dos, você sabe, recursos de Elite, digamos. Portanto, se você deseja ocupar isso e ter mais espaço do que o que temos aqui, e talvez não tenha uma GPU colocada de lado lá na parte inferior, pode usar esse gabinete. Então vamos descobrir os impasses, porque esta é uma placa-mãe tamanho E80X que eu tenho e é muito longa. A gente vai perder esses ilhós de borracha e vai ter que usar essas cavidades superiores aí para fazer os cabos descerem de lá ou talvez alguns daqui. Mas eu gostaria de instalar ventiladores lá. Então é por isso que não vou fazer isso. Mas veremos sobre a placa-mãe primeiro aqui do lado. E eu só vou verificar. Ok. Isso aqui vai sair e vai para lá. And it's gonna go there. Ok. Acho que os impasses agora estão no lugar certo. Vamos ver se nossa placa-mãe vai entrar lá. Sim, é isso. Vamos retroceder um pouco agora e instalar o cooler. Eu tenho o cooler Noctua NHU14STR4 e SP3 aqui. E eu acidentalmente o deixei cair. E então dobrei esses cantos aqui, como vocês podem ver. Mas há boas notícias. Há notícias muito, muito boas sobre esses cantos. Você não vai ver isso porque eu ia ter essas capas de qualquer maneira. Tampa HC5 e, em seguida, tampa HC6. Um deles é completamente branco e outro completamente preto. Vou mostrá-los em um momento assim que instalarmos o cooler, porque já fiz o teste neste cooler. Eu coloquei um pouco de pasta térmica na CPU e no cooler, então vamos dar uma limpada rápida. Como você pode ver, uma das razões pelas quais esse cooler é muito, muito diferente do Threadripper é que essa parte de resfriamento que se conecta à CPU é muito, muito grande. Cool is that this cooling bit that attaches to the CPU is very Você pode ver como isso é maior? Sim, o que faz um contato muito bom com a CPU. Ok. Pegue a pasta térmica da caixa e depois aplique a pasta térmica aqui é assim. Você vai querer colocar 9 pontinhos. E então pontos um pouco maiores no meio deles. Lá e lá. Agora, se você quiser, pode usar um espalhador para espalhar.
mas honestamente, não é um grande problema aqui. Agora, vamos ver se os temos alinhados da maneira certa. Desacelerando-o nos buracos. Into the holes. Vou pressionar para baixo e fazer um pequeno movimento. E então agora em um padrão de estrela, apertando isso. E vou colocar os fãs aqui também. E esses são, na verdade, ventiladores Chromax Black substitutos para o cooler, porque o cooler vem com, você sabe, esses marrons. Mas acho que tem um design interessante em preto e branco acontecendo aqui. Curiosamente, não tenho certeza se você já notou que o soquete é rotacionado em relação às placas-mãe usuais, porque normalmente, você sabe, você terá o soquete dessa forma. Você tem ao redor deste lado e daquele lado. Mas isso significa que o ar terá que vir de baixo aqui e depois sair de cima, porque esse será o fluxo de ar natural, você sabe, ar frio e quente de lá, o que significa que vai ter que instalar esses ventiladores meio que invertidos. Então desta forma. Ok. O outro apenas. Por aqui. E também troquei os cantos de borracha dos ventiladores por brancos, vocês podem ter pretos ou qualquer coisa, mas vou colocar brancos só porque acho que isso vai se encaixar um pouco melhor no design. E a RAM com esse prateado e meio branco está funcionando muito, muito bem. Agora, você também pode ter apenas um ventilador para isso, mas 2 é melhor por causa do desempenho de resfriamento. E queremos o máximo de resfriamento possível. Potência de resfriamento possível para esta CPU TDP de 280 watts. E você verá que este cooler ficará completamente bem. Por que você não foi com um I/O? Por que você não escolheu um loop personalizado para isso? Porque eu não preciso. Para qual deles vamos? Este branco. Ou isto. Estou gostando mais do branco. Então, ops. Em termos de atualizações do cooler do PC. Agora, o Liqtech 2TR4 foi originalmente criado para a CPU S-Threadripper, mas a NMX também se desafiou a fazê-lo funcionar com o Xeon. Agora a NMX tem o prazer de anunciar que funciona com a CPU S-Threadripper TR4 e Xeon LGA 4677. Equipado com um kit de montagem fácil de usar, o Liqtech 2TR4 Xeon permite instalação perfeita nas plataformas AMD Threadripper e Intel Xeon, garantindo uma experiência sem complicações. O cooler Liqtech 2TR4 Xeon I/O foi projetado especificamente para processadores Xeon baseados em Intel Sapphire Rapids com soquete LGA 4677, bem como processadores AMD Ryzen Threadripper Pro com soquetes SWR-X8, STR-X4, TR4 e soquete AMD SP3 para processadores AMD EPYC. Este cooler I/O de alto desempenho oferece desempenho de resfriamento de nível de overclock para manter as temperaturas ideais da CPU, liberando todo o potencial do seu processador. Além disso, também foi recentemente certificado pela Intel e publicado em seu site. Confira o Liqtech 2TR4 da NMX na descrição abaixo. Vou tirar todas as tampas dos slots de PC por enquanto, só porque teremos que tentar mover as GPUs para todos os lados. Off for now, just because we're going to have to try to move the GPUs all over the place. Então eu vou ter que fazer um pouco de encaixe aqui e ali. Está definitivamente ficando mais pesado agora. Ok, então eu mexi um pouco na placa gráfica em termos do layout da placa gráfica. Número 1, o MSI Supreme X Liquid terá que ir no slot muito inferior da placa-mãe, só porque há apenas 2 slots. E isso cobrirá a parte inferior da placa-mãe. E não consegui colocar nenhuma das outras GPUs lá. E se eu colocasse outra coisa lá, cobriria ou teria muitos slots. Então eu não posso colocar tudo lá dentro.
A outra é a situação do cabo riser do PC. Agora, eu já perguntei a Fantex, qual é a situação com o painel traseiro aí? E seria bom ter a GPU disposta como frontal para que você tenha fãs na frente aqui. Mas, ao mesmo tempo, não me importo se a GPU for meio que encaixada apenas em cima dos ventiladores, assim ali. E a outra parte é se você colocá-lo meio que na diagonal aqui, se você for encaixá-lo ali na diagonal assim, e você colocar a GPU lá, meio que vai ficar lá por conta própria, assim como isso na diagonal. Vai pegar um pouco de ar fresco lá do fundo. Também é factível. Agora, isso não é perfeito, e eu adoraria encaixá-lo no slot inferior ali. Mas acho que teremos que ver a melhor GPU. Poderíamos movê-lo um pouco para baixo em um slot e, em seguida, teremos a GPU um pouco mais baixa. E então teríamos a placa de expansão no slot superior, se você quisesse. Talvez seja melhor não colocar tanto ar quente no cooler da CPU. Então isso meio que bloquearia lá fora. Então, se esse for o de cima com um slot cinza, ou colocaríamos o slot cinza naquele cartão de slot logo ali, assim também. Em termos de I/O, eu colocaria ali assim. E o bom é que, se eu tivesse outro desses iOS ou outro desses cartões, poderíamos colocar outro desses bem ali embaixo, encaixado ali ou embaixo ou na frente. Portanto, se você for construir algo assim para este sistema, recomendo obter alguns desses XS Supremos em vez dos cartões AirCool, apenas porque faria mais sentido. Ocupa menos espaço. Atualizações de GPU? Sim, existem alguns por aí. Número 1, eu pegaria o Liquid X da MSI e teria todos eles como Liquid X, porque você pode colocar muito mais deles por aí, mesmo para um 490S, se quiser. E isso vai custar cerca de 5,8, 5,9 mil. A outra opção é usar placas A6000 ADA da NVIDIA, que são apenas para uso profissional, renderização 3D e tem bastante VRAM. Mas esse vai custar a você agora cerca de 10 mil por peça, é o que posso ver em uma BIAMP H. Agora, por ser um cartão muito fino, você pode ter 4 deles, por exemplo, e fazer o upgrade da GPU custar cerca de 10 mil dólares custa apenas 4 centavos a menos de 40 mil dólares droga. E para os fãs, usaremos as ventoinhas Fantex D30, as ventoinhas de 120 mm. E estes vão usar onde vão os de 120 mm. E para os de 140 mm, usaremos as ventoinhas Fantex M25 de 140 mm. E todos os ventiladores são brancos, o que significa que teremos um belo tema em preto e branco acontecendo aqui. Então, deixe-me desinstalar as GPU-S e colocar alguns cabos de ventilador e ver como fica. Agora, já que esta parte aqui está ficando coberta e meio apertada, vou ter que colocar alguns desses cabos de força lá também, porque senão os ventiladores vão cobrir isso. Good and kind of tight. I'm gonna have to put some of these power cables in there as well, because otherwise the fans will cover. Então vou ter que checar se, sabe, tudo se encaixa e os cabos de força passam por lá para os 8 pinos. Caso contrário, mais tarde, não tenho espaço lá. O mesmo para a parte inferior da placa-mãe aqui. Vou colocar alguns desses cabos no que posso ver aqui, como o áudio do painel frontal e os cabos de alimentação aqui, só porque vou ter que começar a instalar o radiador de 240 mm aqui. Portanto, cabos e ventiladores precisam ser instalados ao mesmo tempo. Ok, aqui está outra daquelas situações em que eu gostaria de ter feito algo um pouco antes. Nesta placa-mãe aqui embaixo, há 2 slots A de 6 pinos. E aqui está o cabo para isso. E simplesmente não vai encaixar lá. Então, o que significa que vou ter que abrir um pouco a placa-mãe. Vamos ver, talvez se eu deixar os parafusos de cima e o de baixo, talvez se o de baixo sair, eu consiga encaixar 2 deles.
Se você instalar isso primeiro, instale esses plugs de alimentação primeiro e alguns, se você tiver outros plugs voltados para baixo aqui, convém instalá-los primeiro, porque isso não está exatamente funcionando. Okay, so this was a bit of figuring out to do here, because everything for the CPU, motherboard, the front panel... Os cabos têm que vir de lá. E para realmente ver o que é LED como lá, você terá que descobrir de uma maneira ou de outra, como os cabos vêm. Mas eu descobri que vou colocar todos os cabos de uma maneira e, em seguida, um desses cabos da CPU aqui em cima, como você pode ver ali, vai para o outro lado, o que puxa todos os cabos para o outro lado, tornando isso agradável e como tipo de estética limpa. E o fluxo de ar ainda pode vir por aqui. E talvez eu ainda consiga colocar uma ventoinha de 240 mm na parte superior aqui como um exaustor. Agora, configurei os ventiladores AIO aqui para esgotar na parte de trás e vou usar camada dupla também. Há dois na parte de trás que estão esgotando, porque eu sei que a forma como este AIO foi configurado é que ele quer deixá-lo bem quente até que os ventiladores comecem a funcionar, o que significa que o radiador estará bem quente. Não quero que nenhum ar quente seja soprado o tempo todo, seja o que for, porque isso aquecerá todo o sistema. Então eu quero que isso se esgote. Não importa que o ar que entra pelo radiador seja um pouco mais quente do que o que vem de fora, mas ainda vai resfriar o radiador. Ok, apenas uma pequena atualização dos fãs. Como você pode ver, tenho duas misturas de ventoinhas aqui porque essas ventoinhas Fantex D30 também são reversíveis. Então você pode ver que pode colocar essa coisa linda na parte de baixo para não ver a parte de trás do ventilador com esses pequenos X e colchetes ali. Like this, so they have reversed the fan blade in there. So the point over here is that I'm going to pull the air in from the bottom and then from the bottom there and then this here, so that hopefully will push the air out and then kind of diagonally out from the top over there. I'm also going to put two in here, so two of these fans will go there as well, just to push the air constantly out from this. Vai puxar o ventilador assim. Então eles inverteram a pá do ventilador lá. Além disso, acho que descobri uma boa maneira de montar a GPU aqui também. Se eu colocar a GPU literalmente que as ventoinhas ficam desse jeito e ela vai encaixar um pouco aqui e vai descansar nessa ventoinha. Os fãs ainda podem girar, não há problema lá, mas vai descansar aqui. E então vou descobrir algum tipo de descanso lá atrás também. Portanto, a GPU pode realmente ficar aqui, talvez um pouco diagonalmente assim ali, porque ainda obterá um pouco de ar do fundo ou daqui. Se você descer direto, ficará muito perto do vidro aqui, o que significa que ele vai brincar. Mas agora parece bom. Então vamos continuar. Todos esses fãs se encaixam para que você possa obter uma grande fila de fãs. Então você meio que cola um no outro primeiro, o que significa que agora só posso montar essa ventoinha aqui, por exemplo, com apenas 2 parafusos, as diagonais, e depois colocar as tampas dos parafusos. E você nem sabe que não tenho nenhum parafuso aí. Okay, I think I've got all the fans screwed in now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A atualização do ventilador aqui é como você quer que pareça. Agora, esta é uma configuração de ventilador muito boa aqui. Mas se você está me perguntando, isso é algo que podemos atualizar? Em seguida, os ventiladores Fantex D30 podem ser atualizados para ventiladores T30, que são muito mais poderosos e melhores. Mas você vai perder a estética. Então depende de qual é mais importante para você. Fora isso, não há realmente mais nada para o qual possamos atualizar os ventiladores. One thing there is missing from this, and that's the power supply.
And for that, we are using the Seasonic Prime PX1600. So that's a 1600 watt power supply. It's got 80. Então vamos sair um pouco, vamos com o Platinum One. O principal é isso aqui, os conectores PCIe, para que não tenhamos que usar duas fontes de alimentação para todas as GPUs que colocaremos nesta compilação. Agora a fonte de alimentação vai bem aqui, por aqui. E então teremos que encaixar todos esses conectores na fonte de alimentação. Como você pode ver, eu já os coloquei na placa-mãe, como os conectores da placa-mãe, conectores PCIe. Há cabos de alimentação de 600 watts e 12 volts. Eu tenho 3 destes aqui, 1, 2, e então aqui está o terceiro. Então, tudo isso depois de conectarmos isso e depois o gerenciamento de cabos. Vamos. Ok. Novamente, 2 passos para frente, 1 passo para trás, porque tivemos que colocar uma extensão para a fonte de alimentação. Quer dizer, o cabo da placa-mãe para a fonte de alimentação, porque o cabo da fonte de alimentação, esse aqui, não é comprido o suficiente para subir e descer. Cada um dos conectores da CPU e do PCIe está conectado a este. São 11 conectores PCIe ou EPS de 8 pinos. Tudo absolutamente cheio. Para atualizações de PSU, estamos 99% lá. Há uma fonte de alimentação em que posso pensar que pode fornecer algo extra. Esse é o TX1600 da Seasonic. E a única diferença é que a eficiência de energia é de 80 mais platina a 80 mais titânio. Mas fora isso, é isso. Para ir acima de 1600 watts em uma fonte de alimentação normal sem servidor, é muito difícil de encontrar. Infelizmente, 1600 watts é o máximo que podemos imaginar. Ok. Eu tenho agora construído e tudo deve ser conectado. Tudo deve estar pronto para ir. E, finalmente, descobri até mesmo essa situação da GPU. Basicamente, agora temos 3 RTX 1490 aqui e não fiz exatamente do jeito que pensei que seria. Então é por isso que eu disse que não é o caso. Isso não vai acabar como eu pensei que seria porque basicamente essa GPU, a mais baixa aqui, consegui colocar o cabo riser por baixo e depois dobrá-lo atrás dele. Portanto, mesmo que esta placa esteja conectada embaixo, há um cabo riser no slot inferior que fica embaixo aqui e está conectado atrás aqui. Basicamente, tive que desparafusar o cabo riser porque vou mostrar aqui. O cabo riser terá os cabos reais indo para lá. E eu tinha esse tipo de plástico ali. E então o cabo riser saiu, mas eu desfiz esse plástico. Então eu tive um ângulo de curvatura muito melhor do cabo riser, o que fez com que o cabo riser fosse um pouco mais curto em relação a este. Portanto, não atinge a GPU que vem do próximo slot basicamente para baixo. Portanto, o cabo riser tem um design mais fino. E é isso aqui. Portanto, há um pouco de cabos desencapados lá. Mas, na verdade, certifiquei-me de que os cabos desencapados não tocassem em nenhum metal ou algo assim. A parte de plástico real toca um pouco a GPU, mas os cabos desencapados estão lá por conta própria. E está realmente funcionando bem, o que é um. Bem, vamos ver se realmente vai aparecer no Windows. Mas eu tenho boas esperanças para isso. A placa de expansão M2 fica bem no topo. Eu poderia ter colocado a GPU em um slot mais alto e depois aquele no inferior. Mas eu não queria que a GPU fosse tão alta aqui no cooler da CPU. Eu quero que haja um pouco mais de espaço lá e mova a GPU para baixo. E isso também me deu um pouco mais de espaço entre esses dois RTX 4090 aqui. E então o Supremo aqui, na verdade com este ventilador resfriando os VRMS e outras coisas, tem um pouco mais de fluxo de ar ali. Além disso, esses ventiladores vão gostar de empurrar o ar. Ok, cabos de energia in. Momento da verdade. 3, 2, 1. Você poderia olhar para isso, todos os fãs estão indo muito, muito rápido. Esses fãs trabalham aqui. Esses torcedores aí. Cada ventoinha funciona e também tem RGB. Vamos ver se conseguimos um pulso lá. Aqui vamos nós. Ok.
Temos o Threadripper 64 núcleos, 262 GB. Na verdade é 56. Vamos deixar aquele lá porque o slot frontal PCI é o slot superior. Temos que fazer como x4, x4, x4. Então vamos para o modo PCI RAID, que eu acho que deve ser x4, x4, x4. Porque não vamos entrar no modo x8, x8. Teremos que ver tudo o mais que podemos deixar no modo x16. E o bom é que esta placa-mãe não tem nenhum controlador RGB, então você não pode controlar o RGB da placa-mãe. Mas este gabinete tem uma espécie de controle RGB para que eu possa alternar cores diferentes. Acho que vou colocar elas brancas. Aqui vamos nós. Veja, esta cor sólida? Sim, isso não é. Aqui vamos nós. Vou deixá-lo apenas branco sólido constante. Olhe para isso. Aqui vamos nós. 1, 2, 3 RTX 1490. Temos Ethernet. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos aqui. Como você pode ver, não vai carregá-los. Mas se formos disk, olhe para isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vamos nós. Todos os 7. Olhe para esse disco local. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadia Z440S. A memória é de 256 GB. E olha isso. Isso é o que chamamos de 128 threads. O interessante é que para controlar esses ventiladores, vamos ter que acessar o IPMI ou como gerenciamento da placa em outro computador, porque agora os ventiladores estão indo muito rápido. Então, eu quero afiná-los um pouco, porque você realmente não consegue suportar esse som. Mas o que podemos fazer é colocar alguns desses painéis de volta. Eu tive que me lembrar como chegar exatamente ao IPMI disso ou ao controle de gerenciamento do conselho. Número 1, o que você precisa fazer é certificar-se de que os interruptores da placa-mãe estejam ligados. Existem 2 interruptores que você deseja ativar. Um deles é IPMI e depois um deles BMC, que você encontrará no manual se não souber onde eles estão. Depois de fazer isso, você vai para o BIOS da sua placa-mãe. E quando você está no BIOS, você vai até a última guia, que mostra o gerenciamento do servidor. E aqui você pode ver que o autoteste do BMC foi aprovado. A identidade é 32. Você pode ver todos os tipos de coisas. As coisas aqui. O suporte BMC está habilitado. Se houver algumas configurações estranhas, basta definir a reinicialização a quente do BMC. Mas quando você for para as configurações de rede da rede, pressione para inseri-las. Você pode ver que aqui no primeiro bit, posso ver que há aqui este endereço IP. 192.168.51.8. Ok, isso é definido pelo roteador. E então você pode ver que há um cabo Ethernet da placa-mãe na parte de trás da placa-mãe. Como podem ver, aquele cabo ali no roteador. E tive problemas com o tipo de rede 2.5 e 5G. Então, se você está passando por isso, pode não funcionar. Provavelmente não vai funcionar. Não funcionou para mim. Mas em algum lugar do manual, diz que a rede real, NIC no quadro, deve oferecer suporte a isso. Mas se você puder conectá-lo a uma porta de 1 ou 10 gigabits em seu roteador. Então, o que eu fiz lá em cima? E basicamente o que você pode fazer é ir para outro computador, seja sem fio ou conectado à rede. Não importa. Como você pode ver agora, aqui estou conectado sem fio à mesma rede em que esta está conectada. E então o que você quer fazer é digitar exatamente o mesmo endereço IP. 192.168.51.8 era o que eu acho que era isso. Vamos voltar para verificar. Sim, ponto 8. Ok, quando chegarmos ao ponto 8, vamos acertar. Vamos apenas apertar Enter. E como você pode ver, voila, estamos no controle desse tipo de placa-mãe agora e de todo o hardware deste computador. Este ASMB9 é como o pequeno computador que está fazendo um pequeno chip na placa-mãe que controla tudo. Se você quiser entrar, você vai admin, me registre. E agora podemos ver tudo o que está acontecendo nesta placa-mãe. Certo, painel. Vou ter que me lembrar, como isso funciona aqui?
Sensores, você pode atualizar o firmware aqui. Há todos os tipos de sensores aqui. Como você pode ver, os ventiladores do chassi estão trabalhando muito rápido. Terei que descobrir onde controlamos os fãs aqui. Ok, configurações aqui. Controle do ventilador. Aqui vamos nós. Vamos dar uma olhada. Personalizado. Ok, aqui podemos fazer o controle do ventilador. Você pode ver que pode fazer as curvas do leque aqui? Infelizmente, você não pode arrastá-lo tão facilmente quando atingimos 70 graus. Não vamos estar a 100 graus. Estaremos com temperatura quando atingirmos 80. 80, 88, então estaremos 100%. Ok. E então vamos levar este aqui para baixo também um pouco. Agora temos pequenas curvas de leque aqui. Então, basicamente, coloquei a linha de base um pouco mais baixa para que funcione um pouco melhor. Mas aqui no ventilador da CPU agora, quero ver se consigo aumentar isso para 40. Isso parece estar bem aí agora. Então as curvas do ventilador estão feitas. Você pode fazer a gravação de vídeo aqui se quiser salvar isso. Há todos os tipos de coisas que você pode fazer aqui. Eu não sou um profissional nisso, mas basicamente, se você quiser realmente se aprofundar e se tornar um nerd adequado, você pode controlar todo o PC por meio disso, basicamente. Portanto, se você tiver acesso a esse endereço IP de outro lugar, certo, por meio de uma rede diferente ou até mesmo na mesma rede. Digamos que você tenha 1 tonelada dessas placas-mãe na mesma rede. Digamos que todos os seus escritórios, todos estão fazendo isso. E aí você diz, olha, meu PC está um pouco barulhento, um pouco quente ou algo assim. Você pode controlar tudo de um computador, o que é muito, muito legal. Ok, então vamos testar um pouco do hardware e ver se tudo está funcionando agora. Em primeiro lugar, quero provar que as pessoas estão erradas quando dizem que você precisa de refrigeração líquida para esta CPU, certo? Tudo está em um caso agora. Não é um caso aberto. As curvas do ventilador são muito, muito moderadas. É muito, muito quieto aqui. E então temos o Cinebench R23, que é provavelmente um dos piores testes que podemos fazer para a CPU. Então agora estamos em marcha lenta a 47 graus, potência em marcha lenta, como você pode ver, 100 watts, 97 watts, algo assim. Ok, vamos seguir em frente e dar uma olhada nas temperaturas agora. Ok, como você pode ver, estamos puxando 170. 280 watts agora, 280 watts. O PC dificilmente está esfriando agora. 286 watts lá. Ok, chegamos ao pico de 59 graus. Os fãs da CPU estão apenas gentilmente mugindo, cortando a grama ali. Eu apenas puxaria calmamente cerca de 70 mil pontos no Cinebench. 70 mil pontos. 61 graus com resfriamento a ar. Ok, deixe-me mencionar isso novamente. Esta CPU está puxando 280 watts. Temos um resfriador de ar de torre única lá com 2 ventiladores que não estão nem 100% de velocidade. Está a 62 graus e estamos extraindo 286 watts do soquete. Sim, o resfriamento do ar está bem o suficiente para isso. E isso se deve à placa de alto contato com o IHS. Agora, poderíamos colocar um AIO lá como um congelador de líquido ártico de 360 mm normal, por exemplo. E, no entanto, não fará um trabalho muito melhor, às vezes nem um bom trabalho, apenas porque a área de resfriamento do AIO será muito menor do que este refrigerador de ar que recebe todo o calor lá fora. Olhe para isso. Foi 63 graus. Há quanto tempo estamos? Cerca de 1 minuto e meio. Estou puxando 286 watts aqui. É absolutamente ridículo. Fios 128. Vamos ver. Ok, afirmar que parou porque não está acostumada a ter 128 threads. São no máximo 32 fios? Sim, acho que só pode parecer que só pode colocar 32 threads 100% utilizados. O resto deles vai ficar sentado lá, talvez fazendo um pouco de coisas. E estamos puxando 250 watts lá. Agora estamos 73 graus, 74 graus lá. A propósito, nesta sala, há 26,4 graus. Está bastante quente nesta sala agora. Curiosamente, este gravador de CPU com 32 threads de alguma forma torna a CPU mais quente que o Cinebench. Olhe para isso. Mesmo que nem todos esses fios sejam usados, é um pouco mais quente. 76 agora. Então olhe para isso. Se você for parar, baixamos a temperatura lá. E se eu vou colocar o Cinebench de volta, veja esses tópicos.
Cada segmento único, 100% utilizado. Olha, 128 tópicos. Estrondo. Usado. Mas, curiosamente, não está usando tanta potência. Oh, bem, está usando mais, mas não está tão quente. Ok, olhe, vamos parar com isso e colocar agora este queimador de 32 threads. E olha isso. Instantaneamente, 70, 72 graus. Deve ter usado um tipo diferente de cálculo. Mas como você pode ver, não estamos nem 80 graus. Ok, vou apenas deixar este funcionando aqui e depois ver como isso é bom. Tudo bem. Ok, estou apenas ligando o PC aqui. E olhando para o uso de energia para o que está puxando da parede, estamos puxando 418 watts da parede. Ok, quero testar um pouco do consumo de energia do sistema agora, porque, ok, estamos executando o Cinebench. Ok, isso é 518 watts lá. E outra coisa que podemos fazer é executar o Octane Bench, que basicamente utiliza cada um desses 1490S e renderiza em 3D. Então vamos clicar em ir e então vamos ver o que acontece agora. Ó, 14, 1400 watts. 1480? Cara, podemos estar ficando sem energia de 1600 watts. São 1463 watts. Isso é absolutamente ridículo. Espero que esta não seja a minha casa pegando fogo lá embaixo porque o alarme de fumaça está tocando. Ok, só para rir. Vamos colocar o Blender rodando lá também ao mesmo tempo. Ok, estamos comparando o Blender enquanto o Octane renderiza 1422, 1456. Vamos dar uma olhada em nossas GPUs. 65 graus. Estamos puxando 290 watts. Um deles estava puxando 332 watts. Um deles, 316. Não sei quanto mais podemos chegar lá. Eu tenho outra ideia. Pós-combustão MSI. Nós temos a GPU. Digamos que puxe 133% do TGP, se quiser. Inicie a renderização da CPU. Inicie a renderização do Octane. Vamos dar uma olhada em nossas potências de GPU agora. Ok, podemos chegar a 1500 watts agora ou não? 1469. Ok, vamos começar o teste de estresse Fermat GPU também. Então um desses vai acabar. Vamos, dê-nos 1500 watts agora. Sim, 1528. Você viu aquilo? 1487, 1517. Oh, como você pode ver, mesmo nesse ponto, não estamos fazendo muito calor. Ok, do que estamos falando aqui? Uma GPU de 165 graus, no máximo 60 no momento. O ponto de acesso ou memória é 80 ou algo assim. Ponto quente é 76. Como você pode ver, estamos esfriando muito bem. GPU 2. Estamos puxando 400 watts lá. Você vê o máximo de 540 watts? Nós puxamos lá. Não tenho certeza de qual desses é qual. 319 máximo 330 puxado. E se estivermos olhando para nossa CPU, são apenas 286 watts. E veja, nós não ultrapassamos os 71 graus, enquanto todas as GPUs são praticamente 100% utilizadas o máximo possível em uma situação de renderização. Uma das GPUs aqui está puxando casualmente 400 watts. Esfriar isso não é um problema, e esses ventiladores ainda não estão funcionando 100%, porque quando eu comecei e quando não tínhamos nenhuma das curvas do ventilador, era muito mais alto. Esse ângulo ali, porque não foi feito para caber ali, só porque os cartões da série 40 são muito grandes. Agora, o que quero dizer é que esta não é uma solução totalmente permanente e surpreendente. Mas o que quero mostrar é que ainda pode funcionar com esse tipo de situação aqui. E se eu fosse você, provavelmente atualizaria para o Supreme X, que são muito mais finos. E você pode ter esses refrigeradores de líquidos por aqui, talvez um ali, um em cima ali, um embaixo ou um ali na frente. Você poderia encaixá-los facilmente lá embaixo. Apenas todos os 3 RTX 1490S lá. E você não tem esse tipo de situação esquisita acontecendo aqui. Deixe-me entender tudo isso para você. Agora, você deve estar pensando, para quem diabos é este PC? Bem,
Se você trabalha em 3D e precisa renderizar, seja em GPU ou CPU, esta é uma configuração absolutamente matadora. Porque em 3D, se você estiver renderizando em Arnold, V-Ray, renderização Octane, por exemplo, você pode usar todos esses três RTX 1490S. E faz muito sentido, talvez muito mais sentido do que algumas das placas da série A6000. Se você estiver usando renderização de CPU ou talvez algum tipo de cálculo científico, algum tipo de molécula, cálculos químicos, cálculos de óleo ou apenas compilando muito código, então a CPU é a melhor CPU multicore que você pode obter para esse tipo de trabalhar. Não há nada parecido no mercado. Com esse baixo consumo de energia, ele supera tudo por aí. Sim, a Intel teoricamente pode superar isso, mas com cerca de 3 vezes o consumo de energia. Portanto, para renderização de CPU e GPU, este é provavelmente o melhor PC que você pode obter no mundo. Agora, você pode ser um criador 3D profissional. Você pode estar se perguntando, por que não usou os cartões ADA A6000, por exemplo? Bem, eles são os novos cartões Quad-Raw que a Nvidia meio que cancelou, mas agora os chama de a outra coisa. Bem, a razão para isso é porque você obterá muito mais desempenho 3D dessas três placas. E vai custar menos para esses três cartões do que um cartão ADA 6000. Agora, um cartão ADA 6000 custará cerca de 67.000 libras, talvez $8.000, algo assim. Em termos de desempenho de renderização, ele terá um desempenho quase igual a um RTX 1490, mas temos 3 pelo preço de um A6000. Portanto, nossa renderização Arnold, por exemplo, ou renderização Octane, ficará muito melhor com esses 1490S. E eu entendo que há uma limitação de VRAM e como os programas podem pilotar. E não é exatamente SLI e eles não podem compartilhar tudo isso. Portanto, se você precisar de mais VRAM para suas GPUs, talvez o ADA seja uma opção melhor. Mas, apenas em comparação, esse cara aqui é cerca de 3 a 4 vezes mais barato do que o Mac Pro absolutamente maximizado da Apple. Ok, eu sei que desde que começamos a fazer este vídeo, a Apple lançou sua nova linha de Mac Pro, que possui o chip M2 Ultra e é muito mais barata que a linha Intel Xeon de 2019. Não vendem mais esse, que acabei de mostrar. Mas, ao mesmo tempo, também é muito pior do que nosso PC aqui em desempenho de GPU e CPU. Além disso, você pode atualizar sua CPU, RAM e GPU e tudo o que quiser. Nesse Mac Pro, você está muito limitado pela CPU. Mas você pode atualizar, basicamente pode atualizar apenas seu I/O. Agora, eu sei que estamos comparando maçãs e laranjas aqui um pouco. Mas acredite ou não, este laranja aqui é muito melhor desde que você não precise do Mac OS. Se você precisa de algo mais e pode usá-lo em ambas as plataformas, esse é um sistema absolutamente matador. Concluindo, estou gostando bastante desse design em preto e branco e do que está acontecendo aqui. Eu gosto que essas ventoinhas brancas em um chassi de PC preto com detalhes em branco, um pouco de cinza ali, trazem um pouco de leveza ao gabinete e o tema é bem legal. Agora, eu gostaria de ter 3 GPU SMSI Supreme X ou Supreme Liquid X lá, porque então ficaria um pouco mais limpo esteticamente e um pouco mais rápido também, porque eles são um dos cartões mais rápidos que existem. Se você está se perguntando quais são os benchmarks de PC para criadores ou talvez sobre a escala de 1490, quanto desempenho realmente obteremos ao passar de 1 para 2 para 3 RTX 1490S, fique por aqui. Há mais vídeos vindo sobre este PC. E se você sentir que deseja gastar o adiantamento da hipoteca neste PC, verifique os links na descrição abaixo e sinta-se à vontade para fazer uma compra. Obrigado pessoal por assistir. Vejo você na próxima vez.